Se a América Latina já odiava a Argentina por ser suja e desleal, agora o mundo inteiro percebeu isso nessa Copa do Mundo 2026, onde eles foram beneficiados em diversas partidas e fizeram diversas faltas e agressões durante a final contra a Espanha. Enzo Fernandes levantou o jogador espanhol, o Paredes cometeu agressão. E o camisa 10, o melhor jogador do time argentino, sempre foi indiferente e omisso perante as atitudes antiesportivas de seus companheiros de equipe e a atitude de racismo de sua torcida com jogadores e torcedores no estádio. O time argentino é tão patético que durante a premiação eles nem ao menos parabenizaram os vencedores e ainda ficaram de costas na hora da cerimônia. Uma falta de respeito. Depois de agredir, xingar e apresentar um futebol vergonhoso, eles fizeram esse papelão. Mas o jogo sujo da Argentina não começou agora. Não, veio de muito antes e já foi muito pior. Em 1978, a Argentina sediou a Copa do Mundo, e naquela época, as equipes precisavam passar por duas fases de grupos para chegar até a final. Mas o que aconteceu é que Brasil e Argentina chegaram ao último jogo empatados em pontos. O Brasil enfrentaria a Polônia, e a Argentina enfrentaria o Peru no mesmo horário, de forma simultânea, para que um time não soubesse quantos pontos ou gols precisariam para poder avançar. Mas a FIFA então resolveu mudar o horário do jogo para beneficiar a Argentina. O Brasil jogou primeiro, venceu a Polônia por 3-1, e assim a Argentina sabia exatamente quantos gols precisaria para passar o Brasil no saldo de gols. O Peru, que havia levado 6 gols em toda a Copa, perdeu por 6-0 para a Argentina, e com isso a equipe se classificou em primeiro do grupo e foi para a final. As histórias que contam é de que o governo argentino fez um acordo com o governo peruano para que seus jogadores facilitassem o jogo. E recentemente, em um documentário disponibilizado pelo Disney Plus sobre a Copa do Mundo de 1978, o ex-jogador peruano José Velázquez revelou que o elenco do Peru vendeu a partida contra a Argentina na segunda fase do torneio. Velázquez contou que 6 jogadores da equipe receberam compensações financeiras para um resultado favorável aos argentinos. Na final, a Argentina venceu a Holanda por 3-1 e conquistou, se é que podemos dizer conquista, o seu primeiro título mundial. Já em 1986, o grande roubo aconteceu nas quartas de final contra a Inglaterra. A Argentina, carregada por Diego Armando Maradona, venceu a Inglaterra por 2-1 com 2 gols de Maradona, mas o argentino marcou o primeiro gol com a mão. Todo mundo viu, todo mundo percebeu, os jogadores ingleses reclamaram com o árbitro, mas o gol não foi anulado. E os argentinos ainda chamam esse gol de La Mano de Dios, orgulhosamente. A equipe argentina venceu aquela Copa do Mundo, o segundo título na história. Já na Copa do Mundo de 1990, a Argentina chegou até a final e perdeu para a Alemanha Ocidental. Mas o que chama a atenção foi o que aconteceu nas oitavas de final contra o Brasil. O jogador brasileiro branco pediu água a um massagista argentino que atendia Maradona quando o outro jogador argentino também estava bebendo água. Mas o massagista trocou a garrafa e deu uma garrafa com droga na água para o branco. O jogador relatou ter se sentido mal após isso e não jogou bem aquele jogo. A Argentina venceu a partida e anos depois, Pelé perguntou sobre o episódio para o Maradona em um programa de TV. E Maradona falou isso. Colocaram sonífero na água de los jugadores de la selección brasileña. Yo no fui. Juro por mis 2 hijas, que es lo que más quiero, que yo no fui. Mas tú sabes quem foi. Se dice el pecado, pero no el pecador. O episódio ficou conhecido como água batizada, e depois disso, nunca mais um jogador tomou água do adversário. Em 2022, a Argentina venceu a Copa do Mundo após a grande final contra a França. Mas o que aconteceu nas partidas anteriores chamou muita atenção. No jogo entre Argentina e Polônia, o goleiro Szczęsny encostou na bola e depois atingiu o rosto do Messi, o que claramente não é pênalti, já que ele foi na bola, tocou na bola e só depois atingiu o Messi. Mas o árbitro não quis saber e marcou pênalti mesmo assim. Contra a Holanda, Messi meteu a mão na bola no meio de campo para poder parar a jogada holandesa. E o árbitro parou o jogo, deu a falta, mas não puniu Messi com cartão. Não agiu como manda a regra. E a cara do Van Dijk diz tudo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Para piorar, ainda teve um pênalti no Acunha que divide opiniões. Houve contato, mas será que foi suficiente para ser pênalti? O técnico holandês Louis van Gaal falou em entrevistas que estava claro que a Copa estava armada para a Argentina e para o Messi. Na final contra a França, o pênalti cometido por Dembélé em cima do Di Maria também dividiu opiniões. Mas dá para ver que claramente o Di Maria valorizou e muito.
e o árbitro marcou pênalti. Se fosse contra a Argentina, com certeza seria diferente. No Catar, a Argentina recebeu 5 pênaltis a favor, um recorde em uma única edição de Copa do Mundo. Messi cobrou todos, converteu 4 e desperdiçou 1. Já em 2026, se os fãs de futebol tinham dúvidas do favorecimento para a Argentina e os roubos, tudo ficou escancarado, e foi um verdadeiro absurdo. O grupo J da Argentina por si só era um dos mais fáceis de todos. Contra a Áustria, Jordânia e a Argélia, o favoritismo era todo argentino, até com uma certa folga. A Argentina venceu os 3 jogos da fase de grupos. Messi marcou gol em todos esses jogos, mas isso nem deveria ter acontecido, porque deveria mesmo era ter sido expulso na primeira partida contra a Argélia. Ele marcou um hat-trick nesse jogo, mas no minuto 31, com a partida já em 1-0, o camisa 10 argentino errou um passe e cometeu uma falta em Mandi, parando a jogada com o pisão na panturrilha do adversário. Claramente uma falta para expulsão, ou ao menos cartão amarelo. Os jogadores da Argélia pediram a expulsão do Messi, mas o árbitro polonês Szymon Marciniak mandou a partida seguir. O VAR nem ao menos chamou o árbitro para analisar o lance, claramente protegendo o filho da FIFA. Comentaristas do mundo inteiro e árbitros de futebol concordam quase que com unanimidade que aquilo foi uma falta para cartão vermelho, ou ao menos amarelo em uma revisão do VAR. Ele foi claramente protegido só por ser o Messi, protegido pelo Gianni Infantino, o presidente da FIFA. 100% a red card for Lionel Messi. Should have been. I'll tell you what else is concerning, and it plays along this narrative that great players get preferential treatment. When he was about to score a hat trick and the goalkeeper Zidane actually made a save, they showed Gianni Infantino smiling. I was like, oh man, that was close. That was close. And it does play into that narrative of, yeah, this guys get a different sort of treatment. We don't even have to see the still. If you see the live video, it felt like a bad challenge to begin with. Then you see the replay, and this is a bad challenge. Somebody has to take a look at this. Why is Szymon Marciniak, the referee, not being called over to see this? It should have been a red card for Lionel Messi. As much as I love Lionel Messi, that was a clumsy challenge, a bad challenge, and you're raking the back of somebody's cap all the way up from the knee down to his ankle. Should have been a red. Já na partida contra a Áustria, Lautaro Martinez deu uma bicuda no adversário que caiu rolando. O árbitro não deu nem amarelo, e foi reclamar mesmo foi com o jogador austríaco. No jogo contra a Jordânia teve mais. A falta que ocasionou o primeiro gol da Argentina simplesmente não existiu. Em todos os lances, em todas as câmeras, por todos os ângulos, seja em slow motion ou não, você vai perceber que o jogador da Jordânia toca claramente na bola, de forma limpa, mas ainda assim foi punido com cartão amarelo pelo árbitro. Ainda no mesmo jogo, o Lo Celso meteu o braço na bola dentro da área, propositalmente. Os jogadores pediram toque imediatamente, mas o juiz não fez nada. A impunidade apareceu de novo. O árbitro não deu cartão, não deu falta, não deu nada. Ele errou a cabeçada e meteu o braço na bola. Contra a seleção de Cabo Verde, na fase 16avos, não faltou lance polêmico e erros de arbitragem favorecendo a Argentina. Primeiro, em uma cobrança de falta aos 72 minutos, o goleiro Vozinha estava arrumando a barreira. E o Messi, mesmo sem o árbitro apitar, cobrou a falta para tentar pegar o goleiro desprevenido. Messi simplesmente roubando contra uma seleção estreante em Copa. E o juiz ainda deixou o jogo seguir. Para piorar, quando a partida estava em 1-1 nos acréscimos do segundo tempo, o Hélio Varela cortou Paredes e sofreu a falta no que poderia ser claramente uma chance clara de gol para Cabo Verde no finalzinho do jogo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Os caras nem mostraram o replay, porque foi uma falta clara. Paredes tocou só o jogador de Cabo Verde. A Argentina venceu a partida por 3-2 e no final, torcedores argentinos começaram a atacar coisas, bebidas e xingar os torcedores de Cabo Verde que não fizeram nada e só estavam ali torcendo por sua seleção. Já contra o Egito, o maior roubo de todos aconteceu na frente do mundo inteiro. Nas oitavas de final, foram vários lances em que o juiz prejudicou os egípcios, mas alguns se destacaram. O Egito, em um contra-ataque, fez 2-0 no segundo tempo, um golaço após uma jogada incrível de Hassan. E pra caneta, Lisandro Martinez. Aí ele se jogou. Aperta Julián Álvares, tá sem o Lisandro lá atrás, só que também não tem muito ataque aqui, mas do jeito como gosta, vai se mandando o Hassan. Que isso, Hassan? Que jogada! Limpou mais um. Salah, contra-ataque montado, Salah botou na frente pro Zico, bateu! Gol! O VAR foi chamado e o árbitro resolveu anular o gol por conta do pisão em Lisandro Martinez.
Os jogadores do Egito ficaram revoltados, até que poucos minutos depois, eles conseguiram marcar o segundo gol. Mas não demorou muito e a Argentina conseguiu um empate, marcou 2, e os roubos começaram de novo. Nos acréscimos, o McAllister puxou o jogador egípcio dentro da área. Claramente, sem bola, sem nada, e nada foi marcado. Nenhum VAR entrou em ação. Depois, o Mohamed Salah levou um pisão dentro da área, bem parecido com o que aconteceu com o Lisandro Martinez. Mas o árbitro também não marcou nada. Nenhum VAR foi chamado em nenhum dos lances. A favor da Argentina, eles aparecem. Contra, não fazem nada. E após recuperar a bola, a Argentina marcou o terceiro gol, o da virada, e venceu o jogo. Depois disso, torcedores argentinos xingaram, tacaram coisas e fizeram gestos de racismo para o Aishu Speed, que estava torcendo para o Egito. O jogador Zico saiu chorando de campo e falou que o torneio estava manipulado. O treinador do Egito também criticou muito a arbitragem. Na zona mista, a jornalista perguntou para o rapper argentino Bizarrap como ele se sentiu ao entregar o prêmio de melhor jogador da partida para o Messi, e ele respondeu: "Eles me falaram ontem que eu tinha que dar o prêmio a ele, o Messi." Nessa Copa, a Argentina foi o time que menos recebeu chamadas contra o VAR, com um total de 0, e o time que mais recebeu a favor, com um total de 6.7 a cada 100 faltas. Sem contar que, enquanto os jogadores da França jogaram todas as partidas na parte da tarde, no calor de 37 graus, os jogadores da Argentina jogavam só na parte da noite, quando o tempo é mais fresco, em cerca de 28 graus, além do estádio ser fechado e com ar-condicionado. Já nas quartas de final contra a Suíça, teve mais lance polêmico. Lautaro Martinez marcou o último gol e foi comemorar com a torcida, o que é proibido, mas ele não foi punido com cartão amarelo como manda a regra, e isso o faria ficar suspenso para o jogo seguinte contra a Inglaterra. Com a impunidade, na semifinal, Lautaro jogou e marcou o gol da vitória argentina contra o time inglês. No jogo, ainda teve pisão do Messi no pé do Spence, onde não foi marcado falta, e logo em seguida, saiu o gol da Argentina após o cruzamento do camisa 10. Teve lance de expulsão de Enzo Fernandes após ter dado um soco no Elliot Anderson, mas nada disso foi punido pela arbitragem. O VAR nem entrou em ação. A Argentina venceu por 2-1 e os jogadores comemoraram com uma faixa com mensagem sobre as Ilhas Malvinas, o que é proibido pela FIFA, mensagem de cunho político ou religioso. Mas nada aconteceu com a equipe argentina. O Haiti teve que mudar o uniforme faltando 3 dias para a Copa porque tinha uma homenagem para a independência do país após o conflito com a França. Já na grande final contra a Espanha, não foi diferente. A Espanha teve um gol anulado pelo VAR. O Merino pisou no pé do Otamendi, que caiu. Mas se repararmos bem, o Merino pisa no pé esquerdo do Otamendi, mas o jogador argentino caiu com a mão sentindo o pé direito e segurando a canela. Já na hora da expulsão de Enzo Fernandes, um jogador argentino se jogou no chão para tentar evitar o cartão para o companheiro, e Messi vai rapidamente até o árbitro pedir para que marque algo, mesmo sabendo que era puro fingimento. O feito mais escroto do Messi foi quando o Cucurella passou a mão na boca e Messi foi falar isso para o árbitro, para tentar expulsar o jogador espanhol, porque a nova regra não permite que um jogador cubra a boca para ofender o adversário, e como vimos, não foi isso que o Cucurella estava fazendo. Messi quis ser malandro e quis usar isso para se beneficiar em uma final de Copa do Mundo. Depois do apito final, a Espanha foi campeã. O bem venceu o mal, mas ainda teve o argentino Molina dando soco em jogador espanhol que corria para comemorar. Uma verdadeira vergonha. Teve também o Paredes arrumando confusão com os jogadores espanhóis, brigando com o Gavi, de apenas 21 anos. As pessoas ficaram revoltadas com as imagens. O ex-jogador Zlatan Ibrahimovic falou isso na bancada do Fox Sports sobre o Leandro Paredes. "Eu não sei o que os jogadores espanhóis estão fazendo, assistindo um jogador adversário bater no companheiro de equipe deles. Paredes pode se considerar com sorte, porque eu não estava em campo. Se eu estivesse lá, eu teria dado uma cabeçada nele e teria sido expulso." Só que o mais feio de tudo foi a Argentina mostrar para o mundo como perdedores eles são. Perderam no campo e na postura. Simplesmente ficaram de costas para a cerimônia e não fizeram o corredor tradicional para os campeões. Ignoraram o evento. Leo Messi, capitão que sempre foi omisso quanto às atitudes vergonhosas de seus companheiros e de seus torcedores, mais uma vez provou que é um grande jogador, mas um péssimo ser humano sendo conivente com tudo isso. Messi gosta de ser favorecido, ganhar a qualquer custo, nem que seja roubado. Mas quando isso não acontece, mostra ser pequeno, assim como sua seleção. Afinal, o exemplo arrasta. E se a América Latina já sabia o quão vergonhosa, desonesta e suja é a seleção argentina, agora é a vez do mundo todo saber.